Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, por essa noite que a gente está nesse encontro novamente. Que essa noite, ao término deste encontro nosso, possamos estar mais fortalecidos, melhores de quando chegamos, pelas propostas que o Evangelho vai nos trazendo. Sempre de confiança, sempre de autoiluminação, sempre da nossa espontaneidade, de alcançar melhor os nossos projetos, nos nossos desafios, no trabalho, da nossa conquista, dessa montanha que a gente vai conquistando, que é nosso trabalho para o bem. E esse bem é sempre algo de melhor para conosco, sempre para conosco, na nossa forma de desenvolver e crescer, vencendo desafios que nos quer para baixo, que nos deixa nos vencer. E nessa luta diária a gente vai atuando e trabalhando da melhor forma. Então sejam todos bem-vindos nessa live, todos aqui da nossa casa, Manuel, todos que nos acompanham, das nossas 5 casas, sejam todos bem-vindos. Aqui os amigos também, familiares, internautas, todos que estão conosco, nos prestigiando. Quero aqui agradecer as pessoas que estão nos ajudando na arrecadação das cestas do União Paraíso, a todos os corações que não medem esforços para poder fazer do melhor possível, para poder levar um pouco para nossos assistidos, as nossas famílias. Estou de gratidão aqui infinita, que Deus abençoe e ilumine cada um, que auxilia nós nesse trabalho, que ilumine, vos abençoe e vos proteja, trazendo mais e mais, bênçãos de paz, de recurso e de muito mais, para que a gente possa estar juntos sempre, atuando da melhor forma aos assistidos. Que a gente possa estar firme mesmo, contínuo, focado na nossa direção da melhor forma de auxiliar nossos irmãos que precisam, tá certo? Pois estamos fazendo por nós esse auxílio. A cada auxílio que a gente está fazendo ali ao próximo é uma reconstrução dessas forças que vai nos impulsionar para o alcance dessa montanha, que é as nossas metas, subir nessa montanha, porque a gente vai agregando recursos e forças e fés em nossas vidas. Vamos para a nossa leitura do nosso Evangelho e logo em seguida para a nossa oração. Adquiri esse livro agora, essa semana, que eu estava lá ajudando a equipe da montar cestas lá no Oeste, que a equipe de lá me dá algumas cestas. Eu levo cestas para as famílias, que são mais ou menos umas 35 famílias, chegou até 40. 35 famílias do União Paraíso. Existem as famílias do Pedregal, existem as famílias do Lago Azul e as do União Paraíso. São 5 casas, 3 no setor, 3 na região carente. E lá ajudando nesse trabalho, ela leu uma mensagem que me chamou muita atenção e me chamou a atenção do livro, e eu falei assim, não, eu quero esse livro. Falei com o Gilberto, que cuida da livraria, ele adquiriu na própria semana mesmo, passou alguns dias, adquiriu, e eu já estou com esse livro. Vou ler uma mensagem de abertura para nós. De José Carlos de Luca, que é o médium, Recados do Coração, do meu coração, por Bezerra de Menezes. Que ele possa estar na sua presença, da sua equipe, no nosso Evangelho, nossos lares e no lar, junto todos nós, que é o lar do Cristo. Separei essa mensagem. Acabei de abrir ela alguns instantes antes e vou ler ela para você. Trabalhemos mais. Meus filhos, insistimos muito para a necessidade do trabalho. Acabamos de falar, do trabalho. De toda ocupação útil que nos tire o pensamento das ideias e lembranças infelizes. Como a nossa mente não conhece o futuro,
porque o futuro está para ser construído, tendemos a voltar ao passado, recapitulando experiências infelizes que não podem mais ser alteradas, fixando-nos em ideias deprimentes que arrasam a nossa vida mental, dilapidando-nos energias substanciosas que amanhã nos farão muita falta. A gente tem que ter muita cautela nos nossos pensamentos, que aqui na nossas lives, constantemente, nós estamos conversando sobre essa questão do pensamento. Constantemente. Eu, quando era bem novo, eu estudei muito sobre a mente. Eu estudava muito sobre a mente. Pelos livros espíritas, né? Pelos livros também de outros oradores também. E eu ia estudando. Fiquei 11 anos estudando sobre a mente. 11 anos. Eu era novo ainda. E aí eu pensei na época. Eu pensei bem assim, nesse pensamento. Eu vou escrever um livro sobre a mente. Eu ainda não tinha visto livro sobre mente. E eu falei assim, não vou escrever um livro sobre a mente e os pensamentos, né? Já tinha feito até alguns cursos também. E aí, quando eu comecei a pensar nessa ideia de escrever um livro para essa questão, isso há 11 anos, aí eu vi uma pessoa falando assim, um escritor falando assim, que já escreve sobre a mente e já tem 21 anos de estudo sobre a mente. E começava a escrever sobre a mente. Com 21 anos de estudo. Quando eu vi esse escritor, que já tinha 21 anos que estudava sobre a mente, e já escrevia vários livros de autoajuda, né, tal, para a mente, aí eu vi assim, não, peraí, 11 anos estudando, já tinha gente com 21 anos estudando a mente, então quer dizer, tem mais assuntos para a mente do que a gente possa imaginar, e na verdade, há muito mais. Não só porque cada dia que a gente vai estudar sobre as questões que leva à questão do pensar, aí a gente vai descobrindo que tem mais, e que tem mais, e que tem mais, e é infinita essa questão. E esse autor que eu acabei de citar, que 21 anos estudava sobre a mente, era o Augusto Cury. Quando eu ouvi falar sobre ele já tinha 21 anos de estudos e eu tinha 11. 10 anos na minha frente e eu olhei assim, então tem muito mais assunto sobre a mente do que a gente pode imaginar. E depois de muitos anos para cá, e a cada dia eu observo que há muito mais. Então tá bom. Então veja bem o que fala do pensamento. Os pensamentos, se a gente não tiver cuidado, o trabalho é a parte que a gente tem que trabalhar a nossa mente. Se não trabalharmos, a nossa mente vai adoecer nos pensamentos que são ideias deprimentes, que arrastam a nossa vida mental, dilapidando as energias substanciosas que amanhã nos farão falta, as energias. Então veja bem, você está aqui agora, você visualiza um filme, você vê um filme tal, você vê uma ideia, vê um pensamento, às vezes negativo, algo de uma ideia que não faz nem sentido no nosso mundo real, da nossa questão real. Mas a nossa imaginação cria. Criamos aquela imagem que está ali, criamos aquela ideia que está lá e ela fica aqui na nossa mente, aquela ideia, aquele pensamento. Às vezes você está jogando um jogo, você fica com aquele jogo na cabeça o tempo todo, ou você fica com a ideia daquele filme, da novela, o tempo todo. Uma vez eu estava num encontro com os amigos, numa chácara, a gente até passou uns dias lá, aí todo mundo contava da novela, a novela isso, aconteceu isso, as colegas, né, contavam a história da novela. Eu nem assistia muito nessa novela, nem sabia dessas histórias. Mas quando a colega contava muita história que era muito ligada à novela, aí eu vi assim, naquela questão, que a gente não estava nem comentando novela nem nada, mas as pessoas gostavam de comentar. Então veja bem, um assunto que está ali, impregna a nossa mente naquela ideia, e aquela ideia fica sendo alimentada, mesmo que a gente já não esteja mais nem vendo. Mas eu estou andando na rua, eu estou no ônibus, eu estou no trabalho, eu estou em outros lugares, e aquela ideia está ali, daquele pensamento que eu estou alimentando, que algo lá me chamou a atenção. Aí a gente tem que ter uma cautela nesses pensamentos. Às vezes a pessoa está em guerra no seu pensamento. Está lutando uma guerra, por exemplo, uma guerra mundial. Está criando uma guerra no mundo, no seu pensamento, a qual nada está acontecendo na sua realidade.
mas o seu pensamento está acontecendo tudo. Temos que ter cuidado com essa questão. Há uma energia que estamos gastando ali, com aquelas forças de pensamentos que vai nos sugando essas forças. E daqui a pouquinho, né? Eu já vi adolescente sonhar com a história do filme a noite toda, que o adolescente que sonhava com aquela história do filme, que via, ele se via ele lá dentro daquele filme, depois ele contava para os pais. Olha, eu me via eu lá fazendo aquelas cenas ali, tal. A pessoa, o adolescente ficava tão ligado ao filme que ele se via ele como personagem do filme e ele contava para os pais. Os pais observavam, né, e falavam assim: é porque você está fixando muito aqueles filmes na sua mente e você está trazendo para no seu sonho, está vindo as ideias do filme. Você está lá como personagem, você está lá como fosse o super-herói daquelas cenas. Então assim, o que acontece? A nossa mente vai sugar nossas energias todas para outras questões que às vezes não tem nenhum sentido. E aí que está a questão dos pensamentos também negativos. Quando a gente fixa também nosso olhar para o chão. Eu fiz um curso nessa época, né, a neurolinguística, que quando você olha para o chão, seu pensamento para o chão, você está voltando ao passado. E aqui fala da questão do passado. Olha só, olha o que fala, ó. Como a nossa mente não conhece o futuro, porque o futuro está para ser construído, tendemos a voltar ao passado. Acabou de falar, ao passado, recapitulando experiências infelizes que não podem mais ser alteradas. A gente volta ao passado apenas de fixar nossa mente para o chão. E lá na neurolinguística, quando eu estudei, ensinava bem assim, ó, pensamento. A nossa mente, nosso olhar. Nosso olhar tem que ser assim, ó, para lá e para cima, para o céu. Horizontal e para o céu. Nunca se deve ser nosso olhar para o chão. Quando estamos olhando para o chão, começa a vir os pensamentos que já aconteceu, que não faz parte da realidade do agora, do presente. É algo que já aconteceu ontem, por exemplo, a coisa que aconteceu ontem e o meu pensamento, eu estou aqui reformulando a ideia do ontem, ou de 1 hora atrás, 5 minutos atrás, já virou passado. 5 minutos para trás, já virou passado. No rio, a água que passa, a gente nunca toca na mesma água, porque a água que já passou já foi. Assim também tem que ser nossos pensamentos. O pensamento que já foi passado. Já não é mais aquele pensamento do presente agora. O presente é esse agora. É esse que a gente está aqui agora. Falei muito, né? E a gente tem que fazer a nossa oração. Somente o trabalho, agora ele vai falar do trabalho. Somente o trabalho nos desliga da fixação perturbadora com as sombras do ontem. Somente o trabalho de amor ao próximo desfaz os vínculos obsessivos e dissolve o peso das preocupações. Habitualmente, nossos irmãos encarnados pedem conselhos aos guias espirituais em vista dos intricados problemas que atravessam. E no mais das vezes, a única recomendação que temos a fazer para que trabalhemos mais. Gente, o Espírito manda a gente trabalhar mais. Quando a gente vai pedir algum conselho para eles, algum auxílio para os Espíritos. Trabalhe, já vai falar logo assim, ó. Trabalhe na evangelização, no evangelho, na palestra, no passe. Vamos dar o curso do passe. Eu quero dar o curso para os jovens do passe. Só para os jovens. Pode ter adultos, para não ter contradições de ideia, porque o jovem está ali despertando algo, né? Se doar. E depois, para frente, lá dos outros grupos, eles vão desenvolver o que tiver que desenvolver lá na frente. Mas antes tem que ter ali já o aprendizado. E depois a experiência. Porque o aprendizado, a gente tem que ser com experiência. Não tem como você ficar só ali sentado na cadeira, ouvindo só teorias. Não tem como. Tem que adquirir experiência. Se ouve e trabalha. Ah, como é que eu vou adquirir uma experiência na doutrinação, no diálogo com os Espíritos? Só vou adquirir experiência trabalhando. Não é só pela fala. Eu só ficar escutando. Não. Eu tenho que ir lá trabalhar. Como é que eu vou adquirir a experiência do passe? Trabalhando, atendendo. Estudamos e praticamos. Essa é a questão. Então trabalhamos mais. Façamos hora extra. Façamos hora extra no labor que a vida nos consagrou. Sobretudo no trabalho de amor aos que sofrem mais do que
mais do que nós. Pois somente quem produz em favor da vida recebe a própria vida, a cooperação necessária para uma manhã feliz. Sabemos que a presente recomendação não tem qualquer nota de originalidade. Todavia, ainda não foi assimilada pela grande maioria dos nossos companheiros encarnados, que continua não acreditando na máxima: fora da caridade não há salvação. Então, gente, fora da caridade, às vezes a gente tem as pessoas que ainda não acreditam nisso, né? Mas fora da caridade não há salvação, e aqui ensinou para nós a questão da caridade. Fora da caridade, né? Não há salvação, ensinou para nós uma questão bem assim, ó. Façamos hora extra no labor. Então, passamos a buscar algo que a gente possa nos doar para alguém, porque é o trabalho que vai ajudar a nossa mente, a cura da nossa mente, né? Esse lamaçal de coisas que a gente vai trazendo aí, que não vai ser útil para nós, de problemas, de conflitos, de dor e sofrimento. Vamos então para a nossa oração. Grande Senhor, grandíssimo Pai da vida, que tem um imenso amor gigantesco para auxiliar aqueles com mais dificuldades nas vidas em relação à sua própria vida, ao suicídio, por exemplo. E é como tem aquele amor que auxilia da melhor forma a todos, trazendo mais e mais recursos até conseguir nos perceber a quão edificação devemos fazer em nossa alma para o projeto da vida, que é o trabalhar pelo próximo, que é trabalhar pela vida. E assim a gente vai ver os exemplos que Deus nos coloca. Como médico, por exemplo, salvar vidas. Como enfermeiro, como o professor, como em dezenas de trabalhos, dezenas de formas, instituições, como também Médicos Sem Fronteiras e assim por diante, instituições e mais formas de trabalho ao próximo. Assim Deus nos ensina que o trabalho é a parte edificante de nosso ser, pois é no auxílio daquele outro é que vamos engrandecer mais ou reconstruir a nossa alma, reconstruir nossos alicerces. E que possa, Senhor da vida, neste Evangelho, a qual nos toca com as suas bênçãos, que toca no ser de nossas almas, nas glândulas, nas células, na glândula timo, que fica próximo ao coração, e todos os recursos do bem vai tocando para poder dali pulsar novas energias. Energias de revigoramento das ideias, de pensamentos, para podermos sair das sombras, dos pensamentos que nos acumulastes durante toda a semana, com as ideias que vinham, que a gente alimentava, as ideias que nos visitam, nos perturbam, que nos assediam, que nos entram em nossas vidas sem até nos percebermos. Através da notícia, através de vários outros mecanismos, mas que a gente possa agora melhorar mais as nossas visões, melhorar mais e nos preparar mais, pois precisamos nos atualizar a nossa mente com os novos recursos do bem, que esses mensageiros do alto não medem esforços para nos trazer cada dia para nós a luz, despertar para nós o trabalho, pois sem trabalho enferrujaremos a nossa mente com as ideias perniciosas, com as ervas daninhas e assim por diante. E precisamos muito de fazer o trabalho da limpeza, da plantação, do adubo, do lavrador, trabalhar incessantemente
para podermos assim trazermos frutos bons, frutos que a gente vai oferecer quando a gente vai fazer o sacrifício daquela época que as pessoas faziam pelos frutos. Como Caim e Abel, quando foi juntar aqueles frutos para poder agradar ao Pai Maior, um trazia os melhores frutos, belos, o outro misturava frutos não bons, e assim não era recebido o seu sacrifício. Então, possamos fazer nesse sacrifício íntimo de nossa alma os melhores frutos, que possa iluminar e nos abençoar nas bênçãos de nosso Evangelho, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nosso tempo já está curto, né? Então tá bom, vamos lá. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Deve-se pôr o termo das provas do próximo? Cada um de nós já tem umas provas que a gente tem que passar. E a gente precisa passar de certas provações, porque nós precisamos limpar a mente. E a mente se limpa como? Pelo corpo. Precisamos reencarnar para poder limpar o espírito, né? E ali vem as dificuldades, vem os problemas. Quando estamos passando por algum problema de saúde, e aí por diante, várias formas delas, aquilo ali é uma limpeza para o espírito. Está fazendo uma limpeza, que ele precisa, né? Tirar aquilo que acumulaste. Se a gente aqui encarnado acumulamos, gastamos energia e somos sugados pelas energias de não bons pensamentos, imagina quando acumulamos isso no decorrer de séculos, e precisamos expurgar aquilo. Então precisamos do corpo para expurgar. Há alguns que não vai nem poder viver, apenas só vai poder passar pelo corpo, né? Quando tem os abortos espontâneos, por exemplo, aquele espírito só precisava passar ali, porque precisava tirar dele aquelas cargas. Então ele só precisava daquele corpo, que no entanto não ia nem viver, mas só precisava daquele momento. Então nós precisamos do quê? Tirar da nossa mente aquilo que não é bom. Porque no mundo maior, no mundo espiritual, do bem, as coisas que não são boas têm que ser expurgadas. E aí precisamos vir para a Terra, passar na Terra para expurgar aquilo que não é bom. E aí a gente vai vendo as dificuldades, né? Então tá. Deve-se pôr termos às provas do próximo quando possível, ou se deve parar, respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Já vos temos ditos, é uma resposta, e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois poderiam acarretar funestas consequências. Então olha só, tá vendo? Então nós estamos aqui passando por certas dificuldades, causas das questões de vidas anteriores, que a gente precisa passar. É uma certa necessidade. Expurgar aquele lixo mental de algo que a gente produziu que não foi bom. Produzindo algo não bom em outros tempos. E agora a gente precisa expurgar aquilo. Porque não tem como viver no mundo maior com aquelas cargas que a gente acumulou. A gente tem que expurgar aquelas cargas. Precisa do corpo físico para isso. Pense alguns que uma vez que se está na terra para expiar, então eu falo de expiação, né? E é preciso que as provas sigam o seu curso. É preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que não só não deve fazer coisa alguma para atenuar, mas, ao contrário, que deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou. Mas conheceis esse curso? Faz a pergunta. Sabeis até onde eles devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento que tal ou tal dos vossos irmãos não irás mais longe?
Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas de que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingindo um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei ao contrário, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Tá vendo? Então a gente às vezes tem meios. Há um pensamento, eu vejo esses pensamentos assim constantemente, de alguns falando assim: fulano deve sofrer, fulano deve passar por isso, fulano vai para o inferno, por isso que não é bem assim. Nada é da nossa forma de pensamento. E nenhum sofrimento também se vai significar que aquele sofrimento é determinado daquela forma. Não. Nenhum sofrimento é determinado daquela forma. Por isso que às vezes a gente junta esforços. Junta esforços, a mantimentos, a ajudar alguém, a ajudar uma família, porque a gente está reconstruindo nós mesmos. Quando a gente não faz nada de auxílio ao próximo, como a gente já sabe, né, na mensagem que a gente leu no início, né, fora da caridade da nossa salvação, então o que acontece? A caridade é o meio de auxiliar as pessoas. Gente, a caridade tem algo assim incrível quando vai fazer algo pelas pessoas. Eu quero contar uma história que eu já contei, mas quero repetir ela. Mas vamos aqui. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos não poderão ajudá-los a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação? Vejamos mesmo se Deus não nos pôs em minhas mãos os meios de fazer que esse sofrimento cesse esse sofrimento, se não me deu também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Tá vendo? Deter o mal e substituí-lo pela paz. É uma força, né? É uma força mesmo, que pode ser auxiliar na parte moral, na parte da paciência, né? Na parte do bem mesmo. Vamos lá. Ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas provas, e nunca vos considerais instrumentos de tortura. Tá vendo, gente? Nunca devemos considerar as provas como instrumento de tortura. Por isso que aquele pensamento que alguém vai falar, segue o seu curso, deve ficar daquela forma abandonado, né? Alguns falam, não, deve ficar abandonado. Não, deve ficar... Não, gente. Gente, eu vejo ali Médicos Sem Fronteiras. Vão lá e ajudam. Né? Ajuda quem? Os que estão abandonados, os países lá que não tem ninguém, nenhum médico nem nada, eles vão lá, aparecem e vão dar o medicamento que aqueles meninos precisam, que aquela família precisa, para o corpo se recuperar, aliviar aquela dor. Isso aí não tem preço, gente, não tem preço. São coisas que não tem preço quando a gente vê algo dessa forma, né? Nos orfanatos, aquelas crianças que deu teto para elas, que deu meios de vida para elas, deu alimentos para elas, essas coisas não têm preço. Então não são instrumentos que a gente jamais vai ver de tortura, porque Deus não tortura ninguém. O que a gente viu nas nossas expiações é que o Espírito precisa expurgar, mas não determina que aquela forma deve ser daquele jeito. Não está determinado isso. Às vezes está sendo colocado meios que alguém possa se inspirar no bem. Aí vai de nós. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração, principalmente todo espírita, porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, e que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor. Sua justiça seguirá o seu curso. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, cabendo, no entanto,
somente a Deus detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Tudo só cabe a Deus, ou prolongar aquele dor, sofrimento, né? Só a Deus, não a nós. A nós jamais. É Deus que determina as coisas, não é verdade? Não haveria imenso orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida. Faz a pergunta. De aumentar a dose do veneno no peito daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação do vosso irmão de acordo com a lei de amor e caridade. Bernadette, Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. Então essa é uma lição que Bernardin, né? Eu li errado. Bernardin nos traz. É uma lição para a gente fazer uma reflexão sobre a importância mesmo de trabalharmos no bem. Por isso que estamos aqui como médicos, né? E aí por diante, como bombeiro, com todas as formas, né? Como na justiça, né? Como um policial, por exemplo. Estamos aqui para atenuar e abrandoar, né? Tais sofrimentos e não deixar que aquele sofrimento segue tais cursos, né? Algo que não vai ser bom, algo que vai causar um mal maior. Então não estamos aqui para colocar mais o veneno, mais fogo, ou mais dificuldades para poder ter mais sofrimento, né? Vou fazer a guerra, vamos destruir tudo, vai ter mais problema e comprometimento de milhares de vidas? Não. Vamos atenuar aquele mal. Quem sabe não vamos trazer até a paz e vamos cessar o mal por vez, por total. Às vezes num país, às vezes e assim por diante, no estado, em grupos, né? E estamos aqui para isso, para poder auxiliar, não para causar sofrimento. Quando eu vejo, né, o Papa dando ali uma orientação para o mundo, vamos auxiliar nessa parte, vamos auxiliar mais os povos, auxiliar mais tais países, tais algo aqui e ali, né? Fazendo as pessoas fazer as tais reflexões. É isso que nós precisamos, atenuar o mal, até, quem sabe, não cessar ele e venha a paz. Cessando o mal de vez, reina-se a paz. Então, se colocar mais veneno, mais dificuldades, mais problemas, não. Aí sim, a gente está causando mais dor. E não é a nossa função causar mais dor. Nossa função é causar a paz. Reinar a paz. Para reinar a paz, é auxiliando, é ajudando. Não é criando situações complexas, né? Das pessoas, da sua questão, né? Do seu trabalho, ali, né? Da luta que as pessoas têm no seu trabalho, das conquistas. Não, vamos tirar daqui, vamos tirar dali, tirar os recursos que iam para aquele tipo de trabalho, porque esse recurso vai para outro lugar, tal. Então a gente tem que ter essas questões, porque a gente está trabalhando para atenuar a fome daquelas famílias. Quando eu faço algum mal para uma pessoa, às vezes eu estou fazendo mal para toda uma família. Uma vez eu vi um amigo falando, né? O pastor falando assim, se alguém faz algum mal para o Frank, não é só mim que me atinge. Atinge eu e atinge minha família. Então se compromete comigo, não só comigo, mas também com toda a família, que compromete com toda a estrutura. Então todas as questões que a gente vai fazer, a gente tem que saber o que a gente realmente está fazendo, com quais vidas estão mexendo, com quais histórias de vidas nós estamos mexendo, porque uma questão que a gente mexe aqui, não, vou tirar daqui, vou levar para lá, aí aqui vai ficar desigual, né? Vai trazer mais dor, mais sofrimento para aquele tipo de grupo de pessoas, em benefício de algo que não era necessário, não era a necessidade. Então temos que pensar muito nessas questões, porque a gente tem que estar com aquela balança, né? Da justiça equilibrada. Porque a gente tem que atenuar questões, auxiliar outras e aquelas. Para a gente não perder o equilíbrio das questões.
e trazer o equilíbrio da paz e do amor. Acho que aqui a gente falamos bastante, né? Espero que tenha auxiliado, ajudado nas reflexões, que possa, né, sermos neste ano, né, para mais outros anos, um pensamento mais elevados nessas questões que a gente precisa para auxiliar uns aos outros, no bem maior. Porque é isso que vamos ajudar uns aos outros, né? Vamos para a nossa oração final. Então, Senhor da vida, só temos que te agradecer por essa oportunidade, dessas bênçãos dessa noite, vindo através dos amigos espirituais, que nos traz lições, que nos auxilia sobre as nossas capacidades de levar a paz, de levar o amor. Como tem muitos que fazermos, que a nossa consciência possa despertar através dessa ajuda que é continuamente vinda do alto para conosco, para poder auxiliar a gente, que possamos estarmos sempre dispostos a vencer dentro de nós esses desafios que ainda precisamos. Às vezes é algo que a gente ainda necessita fazer, a qual ainda não fizemos e temos que fazer, que é trabalhar. Como os amigos espirituais falam, trabalhemos, porque ainda está dando tempo e logo o tempo também cessa. Que a gente possa ter uma noite de reflexões, de esperança e de caminhos para os nossos trabalhos de hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, quero só agradecer aqui por essa oportunidade nessa noite e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Muita paz.